Bem-vindos a mais um workshop. Hoje temos connosco a Fernanda. Bem-vinda, Fernanda. Olá, obrigada. A empresa Maria Amaro Cozinha e nos vai falar um pouco de um pão biológico com farinha semi-integral. Sim. Então, Fernanda, vamos lá começar aqui este processo. Sim, eu vou exemplificar um pão que será muito simples para as pessoas poderem fazer em casa. Eu aqui hoje vou fazer o pão como é hábito fazer lá na loja, que é um pão com massa-mãe, que é com uma massa natural, com fermentos naturais, sem produtos químicos. Entretanto, trago para poderem ver que é muito mais fácil em casa, dá sempre o resultado mais homogéneo ou mais certo, porque são fermentos controlados. Tenho aquilo que se chama o fermento de padeiro ou fermento natural, fresco, ou o fermento seco. Quando se faz o pão, normalmente, quando se utiliza este fermento, quando se utiliza o fermento seco, deve-se utilizar metade da quantidade do fermento fresco. Para meio quilo de farinha, o hábito será entre os 25 gramas do fermento fresco e os 12, 13 gramas de fermento desidratado. Tenho uma mistura de farinha entre a farinha branca e uma farinha integral para fazer a quantidade de fibra que eu gosto e como normalmente uso um sal marinho, dissolvo primeiro em água, tanto o sal marinho como a minha massa-mãe. As quantidades já estão certas, já tenho a peso, tenho para meio quilo de farinha, tenho 300 ml de água e tenho 9 gramas de sal. E são 200 gramas de fermento de massa-mãe. E água à temperatura ambiente? Sempre à temperatura ambiente ou fresca. O que se quer é uma levedação lenta, de forma que o pão ganhe o máximo de sabor possível e que seja o mais nutritivo possível e o mais saudável possível. A primeira coisa que vou fazer, pelo menos é o meu processo, eu junto a água com a farinha e a primeira coisa é fazer uma primeira mistura. Eu sei que Sim. O seu estabelecimento faz outro tipo também de pães. Faço pão de aveia, faço pão de batata húngaro, broa de milho. Agora está tudo misturado e está na altura de amassar. Amassar não é partir, não é ir aquecendo a massa, envolvendo tudo e até desenvolver todo o glúten. É uma forma também de introduzir o ar. E este processo, à mão, dura cerca de 15 minutos. A massa tem que ficar elástica, não tem que estar a colar na mesa nem nas mãos. Pois era o que eu ia perguntar. Sim. Nível de textura... A nível de textura, ela vai encorpando. Conforme nós vamos amassando, ela vai encorpando. Há um teste que se pode fazer quando a massa está pronta. Um bocadinho mais. Ela não está nada pronta neste momento, claro. Que nós vamos puxando, ela vai caindo e ela não rasga, tem que abrir e não rasgar. Neste momento está a rasgar. Quando está bem amassada, ela torna-se uma massa elástica, lisa, vê-se as redes do glúten, mas fica sempre uma massa mais elástica. Se for uma massa rápida, que queiram fazer um pão rápido em casa, são cerca de 4 horas pelo menos. 3, 4 horas a levedar. Se quiserem um pão ainda mais saudável, podem pô-lo como está aqui, tapado, deixam meia hora cá fora, depois põem no frigorífico, à temperatura normal do frigorífico, são cerca de 12 horas. Faz-se a primeira levedação e prepara-se o pão para ele fazer a segunda levedação. A intenção é dobrar, não deixando perder o ar. Se nós estivermos a dar ar durante 4, 12 horas, não vamos agora perder o ar todo. E a intenção é fazer-lhe dobras para que ele guarde todas as características do ar, da leveza. Guarda sempre numa taça com um pano, sempre bem enfarinhado, por forma que não cola ao pano. E depois nós podemos guardar ou com a dobra, como nós chamamos esta dobra, para baixo e a tensão para cima, ou ao contrário, fazendo isto assim. Quando o pão vai para o forno, nós temos que o virar, porque ele vai crescer um bocadinho mais por cima. Viramos sempre. Se o pusermos com a dobra para cima, a parte lisinha está por baixo e nós temos que lhe dar golpes para ele crescer ali por aquela zona e não rebentar por baixo. Quando o virarmos, ele vai rebentar por todas as dobras que eu lhe fiz. E fica um pão muito mais
mais artesanal, com ar mais artesanal. A intenção é que ele, agora levedo, pode voltar a ir para o forno, para o frigorífico, e aí no frigorífico será cerca de 2, 3 horas ou 12 horas, dependendo do frigorífico. E a intenção aqui é sempre cada vez obter mais sabores do pão e obter todos os nutrientes possíveis dele, e tapado. Pode-se cozer de duas formas: no forno de casa, em qualquer forno de casa. As pessoas podem ver este forno aqui muito grande e achar que o forno de casa não dá. É mentira, dá. Até mesmo um forno ventilado ou sem ser ventilado, é só a pessoa conhecer bem o seu forno e saber jogar com... Sim, com o que tem. Por vezes há uma temperatura indicativa, mas corrente. É o máximo. Normalmente são os 230, 240, 250 graus, que é o que um forno normal dá. Pode-se cozer sempre de duas maneiras. Um é diretamente no forno, com um papel, com o tabuleiro forrado com papel vegetal, para evitar que queime e para evitar que fique com aquilo que se chama o lar, que é o fundo do pão, muito queimado ou pecado. Pode-se fazer assim, mas tem que se ter sempre tem que se pôr sempre umidade. Ou seja, no forno põe-se uma prateleira, põe-se o pão e por baixo põe-se um tabuleiro com água, assim que se aquece o forno. E o forno tem que estar bem quente quando o pão entra, é o segredo do pão. Pode-se cozer também de uma outra forma, que é o que nós chamamos o Dutch Oven, que é dentro de uma panela de ferro fundido, é o ideal. Pode ser um Pyrex, pode ser um Pyrex fechado. O que interessa, duas coisas: que aguente a temperatura e que vede completamente, que não faça sair umidade. Esta já está forrada. Assim que se liga ao forno, ou se tem o tabuleiro ou se tem a panela dentro do forno. É opcional? Sim. Quando se faz com a panela, o pão fica com uma crosta mais intensa. Mas porquê? Porque fica com mais... Porque fica a umidade fechada. E se nós fizermos o pão diretamente no tabuleiro, com o tabuleiro com água, às vezes não conseguimos controlar bem a umidade. Para mim é muito mais fácil e muito mais agradável comer um pão que é feito numa panela assim. Qualquer panela mais ou menos dá. Tem que estar muito bem quente. Assim que acende o forno deve atingir a temperatura máxima e deixá-lo aquecer mais cerca de 20 minutos, com a panela sempre lá dentro. Depois é só tirar a panela do forno, destapar, e com a panela bem quente faz isto ao contrário: tapa-se e deixa-se pôr no forno. E põe-se no forno cerca de 30 minutos, quase no fim. Depois de passar desses 30 minutos, tira-se a tampa, baixa-se o forno para 180 graus e deixa-se ficar até dourar, até adquirir a cor correta. Sim, é isso mesmo. Tá. Temos aqui então os pães prontos. Sim. Mas verifiquei que há aqui uma diferença entre os dois. Qual é? Sim, a diferença é precisamente para ilustrar aquilo que eu expliquei há bocadinho, quando entrava no forno. O pão, este foi quando eu o guardei com a costura para baixo e depois o pus no forno com a costura para cima e ele rebentou onde quis, como lhe apeteceu. E este foi precisamente ao contrário, que eu fiz um golpe com a lâmina, de forma a que ele rebentasse e que ficasse esta linda costura. A diferença foi só a forma como ele foi colocado no forno ou como ele foi cozido, mais nada. Como podem ouvir. Ele está mesmo crocante. Está crocante, sim. Um aspecto delicioso, sem dúvida. E assim, fica assim. E isto é o resultado de qualquer levedura. A massa-mãe faz o que lhe apetece. Basicamente é isso. Com as leveduras de supermercado é tudo muito controlado, ele cresce sempre igual e direitinho. É só que nós temos cuidado. É muito fácil fazer em casa o pão, não há problema nenhum. Fernanda, obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Sempre bem-vinda. Da nossa parte despedimos. Podem consultar outros workshops no subamostra.pt. Até o próximo workshop. Obrigado.